Olá, alunos, tudo bem? Espero que todos possam estar em paz, né? Professora Nísia, passando por aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o que iremos estudar no capítulo 4 da nossa apostila. Alguns de vocês já devem terem dado uma olhadinha e já viram que o nosso próximo assunto são os triângulos e os quadriláteros. E alguns podem até estar pensando assim, mas nós vamos estudar triângulos e quadriláteros. Eu já conheço os triângulos e também já conheço os quadriláteros. Muito bem, isso é muito bom mesmo, que vocês já conheçam. Só que este capítulo do livro, ele traz muito mais informações para nós do que vocês possam imaginar. Nós vamos estudar as propriedades, nós vamos estudar algumas das propriedades que essas duas figuras possuem, ou melhor, que estes dois grupos de figuras possuem. Então, vocês irão descobrir ao longo deste capítulo muitas propriedades importantíssimas sobre os triângulos e sobre também os quadriláteros. E para o nosso começo de conversa, nós vamos falar da construção de um triângulo. Então, olha só, nós vamos falar hoje sobre como é que eu posso fazer para construir um triângulo? E muitos devem estar pensando assim, professora, mas que pergunta, né? Para construir um triângulo é só desenhar 3 segmentos de reta e unir ponta a ponta, né? Vou formar uma figura com 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. Muito bem, é isso mesmo. Mas será que para construir um triângulo eu posso fazer isso com as medidas que eu quiser? Será que eu posso escolher qualquer medida e vai ser possível construir um triângulo? Ou será que existe, né, algumas situações que precisam ser analisadas? Pois eu convido vocês para, nesta aula de hoje, investigar isso aí junto comigo. Vamos lá? Nós vamos falar sobre o comportamento das medidas dos lados de um triângulo. Para que vocês possam entender como se comportam as medidas dos lados de um triângulo, nós vamos observar alguns exemplos. Nós vamos analisar algumas situações e vamos ver se é ou não possível construir um triângulo com qualquer medida, né? Com lados tendo qualquer medida, ou se nós temos que observar alguma coisa. Então, no primeiro exemplo, eu tenho aqui, né, as medidas 4, 5 e 7. Eu quero construir um triângulo com estas medidas. Então, nós vamos pegar 3 palitos, 3 canudinhos, né, cada um com estas medidas aí. Vocês podem fazer esse experimento aí na casa de vocês. Peguem canudinho, né, canudinho de refrigerante, ou um palitinho de churrasco. O palitinho de churrasco vai dar um pouco mais de trabalho para você cortar, né? O palito de refrigerante o canudo de refrigerante é mais fácil. Façam esse experimento aí para vocês verem. Então, eu quero formar um triângulo com esses 3 palitos. Vamos pegar os 3 palitos e vamos construir um triângulo aqui no cantinho. Então, peguei o de 7, agora vou pegar o de 5 e agora vou pegar o de 4. Muito bem, olha o que aconteceu aí. Com estas 3 medidas, foi possível construir um triângulo. Vejam só o nosso triângulo aí do lado, né? Bem certinho, bem bonito. Então, foi possível. Então, com as medidas 4, 5 e 7 centímetros, foi possível construir um triângulo. Mas vamos continuar a nossa investigação, né? Vamos pegar outros valores. Agora, eu quero construir um triângulo com lados medindo 4, 6 e 10 centímetros. Então, eu vou pegar 3 canudos para que eu possa fazer a minha construção. Então, aqui o de 10, o que vai medir 6 e o menorzinho com 4 centímetros. Então, vamos lá, vamos tentar formar nosso triângulo. Peguei o maior e agora peguei os 2 menores. Cadê o triângulo? O que aconteceu aí? Quando eu peguei esses 3 palitos. Vejam só, não foi possível formar triângulo.
né? Olha o que aconteceu. Vamos observar o que aconteceu. Eu peguei o canudo maior, 10. Quando eu fui pegar os outros dois menores, o que mede 6 junto com o que mede 4, nós podemos observar que os dois menores, eles ficaram exatamente do mesmo tamanho que o maior. Então, nesse caso, não foi possível construir o triângulo. Quando eu uni os dois menores, o máximo que eu vou conseguir fazer aí é colocar, né, eles para formarem uma reta, e aí eu posso ter duas retas paralelas. Eu coloquei um pouquinho distante aí para que vocês pudessem observar os três palitos, né? Mas compreendam que eu posso ter aí duas retas paralelas e do mesmo tamanho, se eu juntar os dois menores, né, com o outro maior. Então, neste caso, não é possível construir triângulo. Agora, nós vamos pegar mais um exemplo. Vamos pegar agora outra medida, né? Vamos analisar aqui estas medidas aí. 3, 5 e 10. Quero construir um triângulo com lados medindo 3, 5 e 10 centímetros. Assim como nos exemplos anteriores, vamos pegar novamente mais 3 canudos e vamos tentar formar um triângulo. Olha, peguei o maior, 10, e agora vou pegar os dois menores, o que mede 5 e o que mede 3. E olha o que nós descobrimos aí, novamente, cadê o triângulo? Não fechou. Observem que faltou um pedaço para fechar o triângulo, né? Então, por que não foi possível? Vamos analisar as medidas que nós temos aí. Os dois palitos menores, o que mede 5, junto com o que mede 3, se nós formos analisar bem, estas duas medidas, elas são menores do que a medida do outro lado. Se eu juntar 3 com 5, dá 8. É menor do que a medida do outro lado. Então, quando acontece isso, também não é possível formar triângulo. Não é possível construir triângulo, né, com medidas que se comportam desta maneira. Então, gente, eu imagino que vocês já devem de terem concluído aí que para construir um triângulo, eu não posso usar qualquer medida. Eu tenho que observar uma condição para que o triângulo exista. Então, nós vamos falar disso. Qual é a condição, né, para que um triângulo exista? Qual é a condição de existência de um triângulo? Então, observem aqui. Lá no livro de vocês está escrito, né? Mas observem aqui. Em um triângulo, a medida de qualquer lado, ela deve ser menor que a soma das medidas dos outros dois. Então, vamos observar esta condição de existência nos três exemplos que nós vimos. Nos três exemplos que nós vimos, vocês observaram que em um deles foi possível construir o triângulo. Então, nós vamos analisar as medidas dos lados, tendo em vista esta condição aí, né? Nós vamos analisar cada lado. Vamos pegar aí, primeiramente, o lado que mede, vamos conferir aí, né? Vamos pegar primeiro o lado que mede 4 centímetros. 4 deve ser menor, né? A condição diz que cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, 4 é menor do que a soma dos outros dois lados, vejam aí. Vamos observar o outro lado. 5 é menor do que a soma da medida dos outros dois, valeu. E no último, né, o lado que mede 7 também é menor que a soma dos outros dois. Então, nós verificamos que as três medidas, elas atenderam à condição de existência do triângulo, né? Então, belezinha aí. Agora, vamos ver por que nos outros dois exemplos não deu certo, né? Quando nós tentamos construir um triângulo com lados medindo 4, 6 e 10 centímetros, olha aí, o lado de medida 4 atende à condição, o lado de medida 6 também, mas vejam o que acontece com o lado de medida 10 em relação aos outros dois, né? Eles ficaram exatamente do mesmo tamanho. Quando nós observamos aí, a medida 10 é igual
a soma das medidas 6 e 4, que seriam as medidas dos outros dois lados. Então, não foi possível. Vocês podem se lembrar que nesse caso aí, as duas retas ficaram paralelas. Não foi possível construir o triângulo. Então, quando vocês forem analisar as medidas, né? Se você pegar os dois lados menores e esta soma for exatamente igual à medida do maior lado, não é possível construir triângulo com estas medidas aí, certo? E, né, interessante isso aí, né? Agora vamos analisar o terceiro exemplo. Quando nós pegamos, né, os palitos com medidas 3, 5 e 10, olha por que não foi possível construir. Analisando o lado de medida 3, ele é menor do que a soma dos outros dois. O lado de medida 5 também. Mas o lado maior de medida 10, ele é maior do que a soma dos outros dois. Não atendeu a condição. Quando nós juntamos os dois menores, né, ele ficou menor do que o outro lado e ele deveria ser maior. Então, não foi possível construir por isso aí, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido o que nós conversamos aqui, né? Eu espero que agora vocês estejam, né, que vocês possam saber que para construir um triângulo, eu não posso construir com qualquer medida. Eu tenho que observar a condição de existência desse triângulo. Então, para isso, eu tenho que analisar, né, as medidas dos lados. Nos primeiros exercícios que serão propostos aí para vocês fazerem, vão envolver estas ideias aí. Eu espero que vocês consigam fazer as tarefas com o auxílio desta aula e também com o auxílio dos demais vídeos que eu deixei sugeridos aí para vocês no nosso roteiro. Espero que vocês assistam todos e que consigam fazer as atividades, tá bom? Eu vou me despedindo aqui de vocês. Espero ter ajudado a tirarem algumas dúvidas e muito obrigada e bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!